Tem a próxima. Essa tem um pedaço dela, que eu não dei ela completamente, não. Tem sim. Beleza? Então, aqui, ó, tecnologias assistiva, né? Então, o que que é isso? O que que é tecnologia assistiva? Muita gente acha que é para facilitar a vida, é para facilitar a nossa vida. A vida, por que eu estou dizendo nossa? Em teoria, de quem não tem nenhuma necessidade especial. Então, a tecnologia assistiva, ela tem qual objetivo? É um conjunto, né, de recursos, de equipamentos que tem a função de proporcionar alguma capacidade, alguma habilidade que alguém não tenha. Então, o grande papel das tecnologias assistivas então aí a gente pode pensar, em quem não tem nenhuma deficiência seria facilitar. Ou a gente pode usar um termo mais bonitinho, que seria potencializar alguma capacidade. Mas para pessoas que necessitam de algum suporte, o exemplo aí, os pequenininhos para cortar um papel, para escrever com a dificuldade de motricidade fina, ele vai precisar para quê? Para melhorar a qualidade de vida dele. Então não está ali fazendo, né, um favor, não está melhorando, está promovendo o quê? A independência. Então, tecnologia assistiva veio para tornar possível o que não era possível para algumas pessoas. Por isso, ela está diretamente ligada a qualquer tipo de projeto, de plano, de assistência que tenha inclusão como referência. Então, essas tecnologias assistivas, os planos, né, de inclusão das crianças na escola, ele já vem com um projeto associado para cada deficiência. Então, para cada alteração da habilidade, tem um conjunto de tecnologias que podem ajudar. Então, as tecnologias para a gente, ó, como eu dei o exemplo aí do relógio. Nossa, eu achei muito bom. Eu estava no estágio com um aluno com um relógio desse aqui, ó, desses smartwatch. Aí eu falei, ó, você tem arritmia? Sua saturação tá boa? Ele, não sei, foi esse relógio. Não sei, eu só comprei porque é bonito. Não, tem relógios desses que ele vai dar saturação, pressão, frequência. Então, eles estão facilitando. Você coloca o dedo ali, a gente fez isso, né? Colocou no meu sogro, botou o dedo e falou: se o senhor não tem arritmia, procure um hospital, porque o senhor está com ela. Então, se ele tinha o hábito de ter arritmia, ele estava medicado. Foi assim mesmo, a gente riu pra caramba. E fez certo. Então, tudo isso aqui é tecnologia assistiva. A gente está dependente disso. Quanto mais prático, melhor. Se a gente gritar e ok, Google, o celular responde. Isso tudo é tecnologia assistiva. Mas no nosso caso, está otimizando, facilitando alguns processos. No caso dos pacientes com deficiência, né? Para mim, a melhor definição de tecnologia assistiva é essa aqui. Então, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia veio para facilitar a vida, perfeito. Mas para as pessoas com deficiência, ele está o quê? Veio para tornar possível a realização daquela atividade. Então, não é que tá, deixa ele entrar, vamos pegar a cadeira lá e levantar pela escada e colocar ele aí em cima. Nenhum deficiente quer isso, não. Então, quando a gente pensar em indicar órtese, em propor uma protetização, a gente já tem que ter claro que a gente quer dar o quê? Independência. Para que você vai indicar uma órtese para ele ficar só restrito ali sem ter uma função? O ideal é que a gente consiga indicar uma órtese e protetizar para que o paciente possa ser independente, para que ele consiga realizar alguma determinada tarefa. Tá? Então, quais são as categorias aí de tecnologias assistivas, né? Para que a gente reconheça. Aparece na tela inteira para vocês? Aparece, né? Aparece.
Então, quais são essas categorias? Ó, os auxílios para atividade de vida diária ou vida prática. Então, o que seriam isso aqui, ó? Vou passar por imagem, tá? Então, seria aí, ó, as atividades instrumentais de vida diária. Então, não consegue abrir um zíper, tem uma cordinha ali. Não consegue escrever, tem um suporte que vai estar ali, como uma órtese tubular adaptativa. Então, um tubozinho como se fosse um fio rígido, que você consegue moldar ele para que você atinja esse objetivo de sustentar, de apoiar, aumentar, ó, tornar mais espesso alguns utensílios ali domésticos, prender o cortador de unha a uma superfície maior que ele pode apertar com o punho e cortar a unha. Então, tem vários recursos que podem ajudar. Estão aí, né? Parece, alguns podem ser considerados órteses, como esse aqui, né? Mas outros só estão ajudando no desempenho de uma função. Quem usa muito é o pessoal da terapia ocupacional. Categoria aqui, ó, de comunicação aumentativa, então onde você combina lá, né? Um grande exemplo disso foi o Stephen Hopkins, no filme A Teoria de Tudo, mostra bem o desenvolvimento dele, então, para ele e com ele, né, que foi pioneiro na cadeira elétrica foi criada para ele, a captação do movimento dos olhos, aqui, ó, por câmera, onde ele controlava o mouse, que hoje está à disposição da gente. Conhecem isso? Você pode baixar um aplicativo chamado Câmera Mouse, e aí a câmera do computador vai filmar você, você marca um ponto, marcou o olho. Se você vai olhando, você vai controlando o mouse. Então, ele pode controlar e clicar ali para que possa se comunicar. Por que é uma comunicação aumentativa ou alternativa? Porque às vezes o paciente está com síndrome do encarceramento, ele não mexe nada, só os olhos, mas ele está lúcido e orientado. Tá? Então, isso é uma forma dele controlar tudo com esse movimento dos olhos. Assistam depois a teoria de tudo. Muito bom, mostra bem isso. Um teclado aqui, ó, aumentado, um mapa com desenhos que você pode mostrar e ali a pessoa pisca o olho e escolhe. Então, no filme A Teoria de Tudo mostra essas etapas que o Stephen Hopkins passou até ter a independência para poder atingir o nível dele controlar tudo pelo feedback visual. Sistemas de controle de ambiente, que o pessoal hoje está botando tudo no celular, acender luz, ver quanto tem de coisa na geladeira, abrir porta, fechar porta, controlar. Então, hoje já tem essas facilidades, mas para os pacientes isso não é uma facilidade. Ele conseguir abrir e fechar uma porta, se ele está, né, tá numa cadeira elétrica, ele consegue controlar ali movimento de punho, de mão, mas ele não consegue ter uma independência completa, ele tem essa possibilidade de controlar um ambiente. Projetos, ó, bem adaptados. Então, hoje você não tem essa barra aqui, ó? Tem barra paralela hoje com ventosa. Não sei se você já viram. Você vai com ela para todo lugar, chega lá no banheiro, você encosta, igual aquele negócio de celular que bota no vidro do carro, não tem? Ah, sim. Perfeito. Uma ventosa grande, você vai lá, trava ela ou vai dando pressão, pronto, ela prende em qualquer lugar. Então a pessoa já está, além de ter o projeto, ela já está andando com essa barra paralela. Então, um grande facilitador. Adaptações, ó, posturais e auxílio de mobilidade. Então, nós temos essas várias
categorias. Então, o que seria o apoio postural? Na própria cadeira, faz toda a sustentação. Ó, apoia a cabeça, apoia o braço, apoia o pé. Então, Sara, Cepred fazem todas essas adaptações. Sustenta o tronco, então a cadeira elétrica com apoio de tronco, um andador com uma leve suspensão parcial de peso. Tem um skatista que fez isso aqui, ó, inventou isso para o filho dele andar de skate. Não sei se vocês viram. Né? Acho que foi no Globo Esporte que estava passando. Então, equipamento de suspensão parcial de peso também auxilia na mobilidade. Então, nós temos que ter a adaptação geral para quê? Para que se possa ter independência. Não adianta, vamos dar uma cadeira elétrica. O governo já fornece também, excelente. Só que ele precisa ter o quê? Ele precisa ter, né, calçadas, locais que permitam esse deslocamento. Tá? Então, todas essas são categorias. Aqui, ó, um exemplo aí de mobilidade. Esse jovenzinho, onde a gente treinava aí a adaptação dele na pista de skate. Então, ele anda aí treinando na pista de skate. Opa. Oh, peraí. Então, tá fazendo esse treino de mobilidade. Então, aí, ele tá, aí já está adaptado, está tranquilo, está ótimo. Ou foi mal, desculpem. Qual é a dificuldade? Ele está ótimo aí. Agora, a gente tem que lembrar que essa cidade aí tem paralelepípedo na rua, cada calçada de uma altura, inclinado, um degrau enorme, buraco. Então, ele tem a independência. A gente treinou muito para ele chegar nesse nível aí. Por quê? Porque ele não nasceu cadeirante, ele ficou por um acidente automobilístico. Tem uma marca aí na cabeça, além do traumatismo raquimedular, ele também teve um TCE, mas aí ele empina a cadeira, está independente, está tranquilo, consegue utilizar esse auxílio aí da cadeira de roda para mobilidade, para toda a independência funcional dele. Beleza? Então, é um recurso que dá uma liberdade muito grande. E aí a cadeira tem que ser, né, adaptada. E vamos falar a verdade, quanto mais dinheiro investido, melhor a mobilidade dessa cadeira, maior a liberdade. Auxílios aí, ó, para ampliar a função visual. Então, para quem não consegue enxergar, tá? Então, se você, até no próprio computador, se você botar aqui parte de acessibilidade, ele vai ler tudo que está passando na tela, ele vai aumentar muito o tamanho da letra, dependendo da necessidade. Hoje temos vários aplicativos interessantes. Então, esse aqui, ó, de textura. Deixa eu mudar a correção. Então, aqui, ó, imagina, o mapa é assim, mas se tem uma deficiência visual, você vai ter que fazer ele em textura, em alto relevo, ou encaixar aqui com texturas diferentes. Então, é uma forma de permitir ampliar essa interação visual. Um exemplo aqui da interação auditiva. Não sei se já viram esse programinha aqui, ó, HandyTalk. O que é isso? É como se fosse um tradutor para Libras. Então, você fala a frase e esse bonequinho aqui faz toda a conversação de Libras. Muito legal. Poxa, que diferente, né? Muito bom, prático. Eu já usei um tempo já, no primeiro semestre, já.
Ah, legal. Mas você usava o quê? Precisava mesmo interagir com alguém, não? Era por causa das aulas que a gente tinha. E aí eu Ah, baixei para aprender mais um isso. pouco. Ah, é muito bom. Muito interessante. Eu já me distraí muito também. Então você fala ali, oi, eu sou Cristiano. E dá o enter, o bonequinho faz tudo isso em Libra. Então hoje a tecnologia está ajudando muito. Celular, gente, não é mais um conforto. A gente já não consegue ficar sem ele, não. Por quê? Porque muita coisa nele está sendo muito mais prático. Então, ó, auxílios que vão, recursos que vão auxiliar essa interação. Então, no caso do HandTalk, ele vai traduzir para Libra, né, para a linguagem de sinais. Mas os textos, o próprio tradutor do Google, quando você coloca ali um texto, ele te pergunta se você quer escutar o que está sendo traduzido. Então, além de traduzir, você pode colocar para que ele fale. Nos automóveis hoje, recebe uma mensagem do WhatsApp. Ele fala, ó, chegou mensagem de tal pessoa. Você quer ler? Aí você fala assim, quer que eu leia? Você fala assim, ela lê. Até não tem lá aquelas carinhas que a gente bota. Então ela fala lá, tal pessoa mandou um abraço e perguntou se hoje você vai trabalhar. Porque ele não está querendo, não. Sorriso de alegria, sorriso de alegria, sorriso de alegria. Aquela carinha ele descreve. E te pergunta, você quer responder? Você fala, quero. Ele pode falar depois do sinal. Você fala, ele escreve o texto e manda. Então, para a gente, isso é conforto. A gente que eu digo, nós que ditos normais sem deficiência, isso é conforto. Mas para quem precisa de algum suporte para se igualar funcionalmente a outras pessoas, isso é uma necessidade. Então, o aparelho auditivo, esse Rindital, que eu já dei aula, né, para aluno da fisioterapia com um grave problema, né, auditivo e de fala. Então, qual era o meu cuidado? Eu tinha que dar a aula toda de frente para ele, para que ele pudesse ler o meu lábio. Então, é uma adaptação que a gente faz, mas que, de fato, o paciente não gostaria de ter, não. Beleza? Mobilidade de veículos. Então, tem desconto na compra do veículo. Em média, aí, 40% a menos o preço do veículo. E o carro já vem adaptado. Então, ele vai acelerar, frear, passar a marcha, tudo na mão. Né? O automático ali, passar a marcha sempre na mão, né? Mas uma adaptação no volante. Ó, elevadores, isso tudo já é permitido para pessoas com algum tipo de deficiência. E esporte e lazer. Então, isso que eu falei, vai começar a Olimpíada, nós vamos ver essas várias adaptações. Olha que interessante. Para jogar aqui, para escalar, essa bola com o chocalho dentro para saber onde é que ela está, um cara aqui atrás do gol gritando lá, fazendo barulho para saber que o gol é ali. As cadeiras, ó, com a base mais aberta, com sustentação anterior, com a roda aberta. Então, essas categorias estão aí para permitir que essa pessoa tenha capacidade de realizar uma determinada atividade. Ó, as órteses, aqui, ó, tá sustentando. Então, grande apoio mentoniano. Então, isso quer dizer que, de fato, ela está sustentando. Ó, apoiou aqui. Não vai permitir flexão e extensão. Não vai permitir, ó, rotação. Então, não permitiu flexão e extensão. Não permitiu rotação, está sustentando. Esse aqui, ó, colete de Milwaukee, o que ele está fazendo? Ó, tem um apoio aqui. Então, está corrigindo essa força para cá. Tem um apoio desse lado, está corrigindo essa escoliose. Então, esse é o de Milwaukee. Então, ele está sustentando aqui. Então, essa órtese,
às vezes é necessária para a correção. Ah, mas vai conseguir corrigir isso? Tomara que sim, ou vai minimizar essa curva para que ele faça uma cirurgia depois. Então, outros tipos de órteses. Então, aqui de apoio, né, dorsal, o ideal seria em posição neutra, né, com a mão aberta, o polegar mais aberto, mas às vezes você não consegue atingir aquele nível de imediato. O paciente tem um padrão flexor muito intenso. Então, você pode colocar isso e gradativamente ir, ó, abrindo aqui até chegar na posição neutra. Aí, ó, a AFO, né, ou antepé equino, antepé caído, tá? De imobilizador de tornozelo, só que essa qual é a diferença? Ó, ela é articulada. Então, esse paciente ele consegue fazer a dorse, mas aí ele não segura muito tempo, ou ele não tem muita força, e ele tende a cair, mas ele não vai deixar passar da posição neutra. O paciente não vai ralar ali a pontinha do pé no chão. As próteses. Então, ó, que eu falei, hemipelvectomia, ó, retirou a pelve aqui. Então, muito mais difícil de poder protetizar. Então, tem uma faixa grande que está sustentando aqui, né? Está substituindo o segmento. Então, tem que ter uma grande força na pelve para poder acionar o sistema da prótese. Aqui, ó, um exemplo. Esse paciente que eu falei que chegava com a prótese no colo. É isso aí, ó. A cadeira dele atrás dele aqui, ó. E ele não usava. Só usava aqui, que era muito ruim, ainda estava em treinamento. Deixa eu ver se é só foto. Mas ele não era muito animado em já chegar com a prótese. Porque é desconfortável, queimava, não era agradável. Então, é uma prótese de membro superior. Porque aqui ela já podendo exercer alguma função. Então, esse aqui é um amputado bilateral. Então, próteses que exercem, têm uma maior capacidade funcional. O custo dessas próteses é muito maior, mas a funcionalidade delas também é maior. Então, ó, um exemplo aqui. Essa é a que eu havia dito. A melhor prótese aí para membro, né, superior e também seria para membro inferior. Só que qual é o treino aí? O que está sendo feito? Ela tem vários receptores aqui, ó, que estão captando os potenciais de ação, um biofeedback. Então, quando ele pensa em mexer peitoral maior, mexer lá atrás romboide, o que ele faz? Ele aciona essa prótese. Então, ele está treinando, ele vai ter que treinar como? Primeiro, ele vai ter que treinar de frente com o computador, com todos esses receptores, para que ele pense, um exemplo aqui, puramente didático, tá bom? Mas criado um jogo que ele controle uma bolinha para cima. Ah, mas como que essa bolinha vai subir? Quando ele contrair peitoral. Pronto. Então, ele já sabe que quando ele contrair peitoral, essa bolinha sobe. Quando ele contrair peitoral, esse braço faz flexão. Entendeu qual é o mecanismo de controle? Então, é uma eficiência muito grande nesse treinamento. Então, é uma pesquisa do... Espera aí que eu esqueci o nome do local. Professor, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bom. Ô, professor, por gentileza, quem indica esses tipos de prótese é o fisioterapeuta ou o médico para o paciente utilizar? Qualquer um dos dois. Mas fisioterapeuta tende a ter a responsabilidade de protetizar. Então, muitas vezes, a gente que indica. Essa aqui, o que vai indicar é o dinheiro.
Beleza? Que essa aqui não é de baixo custo, não é fornecida pelo Estado, tá? Mas a indicação vai ser feita pelo nível de amputação, tá? Pelo Ok, nível da obrigada. amputação, nada, a gente já sabe o nível que nós vamos indicar a prótese, certo? Então, essa aí, ó, seria excelente. Aqui, ó. Então, ó, ele tem amputação bilateral, muito provavelmente, né? Não duvido nada ser um trauma de guerra. E aí, no centro de pesquisa, John Hopkins. Aí, ó, ele está treinando controlar a prótese, ó. Rotação, como que ele está fazendo isso? Com esses sensores. Ó. Então, tem vários eletrodos aí, em vários grupos musculares, ali do tronco, para que ele possa, a cada leve movimento, conseguir controlar essa prótese. É fácil para fazer? Não. Olha lá os eletrodos, olha o controle que ele está fazendo. Ele está treinando aí, ó. Então, professor, no caso dessa aí, cada grupo muscular é responsável por uma ação, não é isso? Isso. Ou, às vezes, porções desse grupo muscular. É responsável por uma ação desse equipamento. É ótimo, tá? Uma ideia brilhante. Só que a gente ainda não vê isso como uma rotina. Mas já existe essa possibilidade? Já. Ó, a sensibilidade, segurar a bola. Já tem pesquisas hoje em transmitir a sensibilidade dos dedos, aí, a pressão, para a região do coto, para que ele identifique. Então, é o John Hopkins, que é esse laboratório que está fazendo esse tipo de pesquisa. Então, essa é a melhor prótese que pode existir. Por quê? Porque ela obedece o comando. Tá? Então, o que hoje estão trabalhando? Ó? Exoesqueleto. A gente vê aqui, ó. Então, aqui não é prótese, tá? É uma órtese. Só que ela pode interagir com os potenciais de ação, captar também, ó, através de biofeedback aqui, e controlar esse exoesqueleto. Isso aí nós vimos na abertura da Copa aqui no Brasil. Né? O Miguel Nicoleles, ele botou lá um paraplégico para conseguir chutar uma bola. Então, ali, como ele não está substituindo um exoesqueleto, é uma órtese. Aqui, ó, o que eles estão tentando desencadear nas próteses também? Sensores, ó, na base da prótese, que à medida que ele tem descarga de peso, ele vai lá e estimula o quê? Estimula o coto. Ó, se ele estimula aqui com calor, com frio, com pressão no antepé e no retropé em áreas diferentes, assim como ele acionou a prótese, ele também pode receber um feedback. Então, tá em um nível muito bom essa confecção, essa aplicação desses recursos tecnológicos na prótese. E aí, consequentemente, seriam próteses mais eficazes no desempenho funcional e o paciente fica mais eficiente ainda. Uma grande perda aí da protetização é a propriocepção. Ele não vai mais localizar o corpo no espaço, ele não consegue ter o mesmo desempenho funcional que ele tinha antes. Tranquilo aí? Aqui, ó, vários sites, pontos onde a gente pode encontrar qualquer tipo de apoio para essas tecnologias assistivas, tanto referências para estudo, quanto aplicativos. Então, tem que o Stephen Hopkins utilizava, né? O ACAT. Você pode baixar, botar no seu celular e tentar escrever como ele fazia. Você vai ver que tem uma dificuldade enorme. Mas entre não interagir nada e utilizar, é ótimo. Eu baixei uma vez, fiquei tentando um bom tempo
com o movimento dos olhos, escrever uma frase. Né? Não é muito fácil, não. Mas dá para fazer. Tranquilão? Tudo em paz? Ó, vários recursos, vários portais que podem fazer isso. Tudo em paz aí? Deu uma luz.